Sintam-se todos cumprimentados, especialmente saudações decentes. Meu nome é Cristiano Chelene, membro da turma KD1A. Vim apresentar um dos trabalhos na qual concerne os documentos comerciais. Temos aqui como estrutura da apresentação a introdução, nota de encomenda, guia de remessa, fatura, recibo, nota de débito, nota de crédito e, por fim, o cheque. Esse trabalho, como introdução, diz que os documentos comerciais são impressos onde são registrados os fenômenos econômicos e financeiros com indicação das suas características qualitativas e tal como as quantitativas. Isso quer dizer que isso significa que constituem meios de provas das transações comerciais em caso de constatação. E também realçar que também tem como importância para o bom funcionamento de qualquer empresa, permitindo um controle financeiro eficiente e o cumprimento das obrigações legais naquilo que concerne as normas de um pagamento de um passivo. Em seguida, temos aqui uma pequena tabela na qual fala das fases e documentação de compra e venda. Mas antes disso, dizer que documentos comerciais são comprovativos das transações comerciais e servem da base para os registros contabilísticos, nesse caso. E na definição dos documentos comerciais contém algumas classificações, na qual é a classificação interna e externa. A qualificação interna são aqueles que justificam transações dentro de uma entidade. Nesse caso, como exemplo, temos folha de salário, requisições de materiais de um departamento para o outro, dentro da organização. E falando de classificação externa, justificam transações dentro e fora da entidade, mas está mesmo. Essa classificação foca-se mais com os fatores externos, na quais temos alguns exemplos: nota de encomenda, fatura, recibos e etc. Falando da fases de documentação de compra e venda, aí temos duas colunas, na qual temos o comprador e o vendedor. E no centro temos 4 fases, na qual a primeira fase é a encomenda, a nota de encomenda. A segunda fase é a entrega, que é a guia de remessa, e a talão de recepção, que faz parte da guia de remessa. A terceira fase temos a liquidação, na qual falamos dos pagamentos, saques, entradas, saídas, fatura, nota de débito, crédito. E por último, a última fase fala de pagamento, na qual temos o recibo. Falando da primeira fase, a nota de encomenda. O comprador comunica ao vendedor a quantidade. A nota de encomenda serve para comunicar ao vendedor a quantidade, a qualidade, o preço das mercadorias que deseja adquirir, e é isso. E temos alguns principais documentos utilizados nessa mesma fase, na primeira fase, na qual temos a nota de encomenda. A nota de encomenda também é um documento onde o comprador especifica a quantidade da mercadoria, como já havia dito, bem como as condições de entrega e pagamento. A regra geral é preenchido em duplicado, sendo o original para o vendedor e duplicado para o comprador. E temos para uma outra fase, na mesma fase nesse caso, na primeira fase temos alguns outros documentos, que é a nota de venda. O que seria a nota de venda?
a nota de venda, muitas das vezes, a encomenda sugere pelo contacto do representante do vendedor naquilo que é o caixa ou no caixa para o comprador. É preenchida em triplicado e é semelhante à nota de encomenda, na qual nós enviamos para um vendedor e especificamos as quantidades, os preços, a qualidade que nós desejamos adquirir num período de tempo. E por uma outra parte temos a requisição. A requisição é muito utilizada no comércio por retalho e serve para o comprador levantar de imediato as mercadorias no armazém do vendedor, nesse caso o fornecedor. E temos por última fase dos outros documentos, ordem de compra. Ordem de compra, falando de ordem de compra, é um documento utilizado pelo comprador para mandar o seu comissionário da compra das mercadorias. Ordem de compras é utilizado pelo comprador para mandar o seu comissário, nesse caso, da compra de mercadorias. Então, e de seguida temos aqui um pequeno exemplar, um exemplo, na qual fala de nota de encomenda. Temos as mercadorias abaixo indicadas. Antes disso, temos aqui Comércio Limpopo Limitado, é o nome da entidade, a referência da entidade, nesse caso, situa-se aqui em Maputo. E temos aí nota de encomenda, o número da nota de encomenda, Maputo, a data, muito bem antiga, e a descrição. Encomendamos ao nome da empresa, nesse caso, Comércio Limpopo Limitada, que está em Nampula, situa-se em Nampula. E a entrega deve-se fazer em Maputo, num prazo, nesse caso, são 30 dias, longo prazo. E temos aí as quantidades, unidades, descrição, na terceira coluna, referência, o preço. Nas quantidades, colocamos as quantidades que desejamos adquirir, unidades também, nesse caso, são quilos, ou pode ser litros, se não me engano, caso não esteja errado. A descrição são as mercadorias na qual desejamos adquirir, a referência também, a qualidade, tem muito a ver com a qualidade, e o respectivo preço. Aqui não há soma, não há subtração, não há divisão nem nada, porque a nota de encomenda é um documento na qual nós emitimos para um vendedor, na qual especifica que desejamos adquirir uma mercadoria na qualidade X, no preço X e etc. E de seguida temos a guia de remessa. Bom, guia de remessa, o que será a guia de remessa? Este documento acompanha as mercadorias e serve para o comprador proceder à conferência de artigos recebidos. É um documento que acompanha as mercadorias e serve para o comprador proceder com a conferência dos artigos recebidos. Peço que tenham feito entender. E depois da guia de remessa temos o talão de recepção. Bom, a guia de remessa é um documento na qual é um documento que acompanha as mercadorias, nesse caso a remessa do comprador. E o talão de recepção é devolvido ao comprador, nesse caso, que emitiu nesse caso no comprador, é devolvido ao vendedor após a recepção das mercadorias. Isso confirma que as mercadorias chegaram a um ponto ou foram recebidas, nesse caso. É isso. E de seguida temos um pequeno exemplar de guia de remessa, na qual temos o nome da entidade, temos aqui a Nampula, e a guia de remessa, a Nampula, 20 de temos algumas referências, datas, avenidas, a Maputo. As mercadorias serão de Nampula para Maputo. Essa é a guia de remessa que a entidade de Nampula emitiu para a entidade, ou nesse caso para o comprador que situa-se em Maputo. E nesse caso temos as mercadorias por baixo, as quantidades de unidades que estão, preço e valor, os respectivos preços, unidades, a descrição, nesse caso as qualidades dos produtos que nós queremos adquirir,
o preço e o respectivo valor. Para obtermos esse valor, precisamos multiplicar as quantidades pelo preço, na qual teremos o valor de esses valores. Então, faremos 12.300 vezes 8.000, na qual teremos o valor de 98 milhões e 400 mil. E por seguinte, na mercadoria de arroz teremos 16.800 multiplicando por 11.000 meticais, na qual teremos o valor de 184 milhões e 800 mil. E na mercadoria de tecidos faremos a mesma multiplicação de 960 por 30 mil e teremos o valor de 28 milhões e 800 meticais. E por fim, na última mercadoria, nesse caso que é o açúcar, faremos a multiplicação do valor de 5.600 por 12.500, que é o preço, e teremos o valor de 70 milhões de meticais. Com base nisso, teremos a soma dos valores de todas aquelas mercadorias que adquirimos num valor de 382 milhões de meticais. E por baixo temos as assinaturas e a própria descrição, na qual refere-se que a pessoa que quis adquirir, nesse caso, quis adquirir as mercadorias, recebemos as mercadorias constantes, a vossa guia de remessa, que as conferimos que não estão conforme nossa encomenda e tal. Aí já pode-se dar o caso que tiveram não é hora de fabrico, mas um pequeno problema durante a viagem. E por seguida temos a fatura. O que seria a fatura? Fatura é o documento mais importante do contrato de compra e venda. Comprova oficialmente a compra. A fatura pode ser emitida até no máximo 5 dias após a realização da operação. E por isso pode ou não acompanhar as mercadorias. É uma pequena teoria. Então, em seguida temos as faturas. As faturas podem classificar-se. Temos a classificação de algumas faturas. Temos a fatura de prazo, fatura de expedição, fatura provisória ou condicional. E por fim, fatura simulada ou pro forma. Bom, dando um pequeno refresh sobre isso, o que seria uma fatura de prazo? O vendedor e o comprador, significa que o vendedor e o comprador são da mesma praça. E fatura de expedição quer dizer que o vendedor e o comprador são de diferentes praças. E da terceira classificação, fatura provisória ou condicional, diz que o vendedor envia as mercadorias à condição. Nesse caso, esta fatura deve ser constituída por uma definitiva após o comprador definir com que mercadorias fica, nesse caso. Não sei se me entender. E por fim temos a última classificação que diz que a fatura simulada ou pro forma, quer dizer que por vezes o utilizador no comércio internacional, através do qual o vendedor dá a conhecer ao comprador das condições de fornecimento das mercadorias pretendidas. Esse é um pequeno refresh sobre essas quatro classificações na qual correspondem ao tema da fatura. E temos aqui um pequeno exemplar da fatura. Fatura número 366/03 da entidade Nissom, que situa-se na Nampula, para a entidade de Maputo. Bom, temos aí a parte das quantidades, descrição, referência, preço necessário, valor total. Esses são os valores na qual tínhamos naquela, como é que eu dizia, naquele expediente de guia de remessa. Não tem lá muita diferença. Então, temos aí a descrição daqueles produtos na qual nomeei anteriormente. E por baixo temos as despesas durante o percurso para a entrega das mercadorias. Temos despesas de transporte até Nacala, na qual foram dadas um valor de 8.300.000 meticais. Temos armazém Nacala,
3 milhões e 900 meticais e a estiva portuária em Nacala, um valor que foi pago no porto para certas para liquidar certas prestações de serviço, na qual tivemos o valor de 3 milhões e 860 mil meticais. E no mesmo contexto temos alguns descontos de revenda, na qual temos duas percentagens de 3% mais 2%, que tivemos um valor negativo de menos 18 milhões 870 e 800 meticais. E por seguida temos os descontos de qualidade para açúcar, na qual tivemos um desconto respectivo a 2% e tivemos um valor negativo, na qual foram retirados 1 milhão e 400 mil meticais. O contrato de FOB na cara e tal. E temos o passe do IVA, na qual tivemos 202 milhões 118 e 320 meticais, na qual o IVA anteriormente estava a 17%, atualmente a 16%. Minhas sérias desculpas por não ter alterado este pequeno procedimento, mas multiplicando este valor com o IVA 17%, tivemos o valor de 34 milhões 360 mil e 114 e 40 centavos. Bom, e na coluna do preço unitário temos o valor subtotal, na qual temos o IVA 17%, que na verdade atualmente devia ser 16%. Então o subtotal, na qual, temos o valor total antes disso. Na coluna depois do preço total temos o valor total, que tivemos 382 milhões de meticais. E tivemos alguns descontos de revenda e de qualidade do açúcar, na qual 2%, e de revenda somando são 5%, mas separadamente serão 3% mais 2%, na qual tivemos os dois valores negativos, 18 milhões e 1 milhão e 400, subtraímos com o valor total e tivemos o valor de o remanescente de 377, 789, 200, na qual serão milhões, né? E multiplicando pelo IVA do 17%, o remanescente depois dos descontos, teremos um valor de 34 milhões 360, 114, 40 centavos. E o total disto, a soma disto, acredito eu que seja o valor total que deve ser pago durante a fatura. Tivemos o valor de 412 e 149, 314 e 40 centavos. Bom, e depois vem a assinatura do vendedor e tivemos e de seguida temos o cálculo de base tributável. Aí temos o total da fatura antes do IVA, exatamente, antes do IVA, depois dos descontos, esse é o valor depois dos descontos, na qual, e antes do IVA, 377, 789, 200, e temos as mercadorias não tributáveis, na qual sejam arroz e o desconto de revenda, sim, e o desconto de revenda, na qual fizemos a subtração destes dois valores. Tivemos o valor de 175 milhões 670, 888 mil meticais e acredito não. E para se obter esse valor de 202, 118, 320, fizemos a subtração do valor de total da fatura antes do IVA, menos o total das mercadorias não tributáveis, na qual tivemos o valor de 202 milhões 118 e 320 meticais. E por seguinte temos a descrição na qual fala de recibo. Este tema tem essa parte, né, do 1.4, tem um conteúdo muito curto, na qual diz o recibo é o documento passado pelo vendedor, quem recebe, quem passa o recibo, na qual serve para dar quitação ao comprador.
Aqui temos uma nota tem um exemplar de recibo, na qual temos o nome da entidade da Nampula. Este é o recibo da Nampula, na qual emite a entidade daqui de Maputo, na qual recebemos do IM Comércio Limpopo Limitada, na qual situa-se aqui é Maputo, a quantia de 202.280.990,70 meticais. Esses já podem ser uns outros cálculos, mas o recibo, o exemplar do recibo é semelhante a este. E por seguinte temos a fatura recibo. Bom, a fatura recibo também tem um conteúdo muito curto, na qual diz que como recibo poderá ser usada a própria fatura que com o carimbo do pago ou recebido passa a chamar-se de fatura recibo, na qual que nós emitimos um pagamento, já temos um comprovativo na qual chama-se fatura recibo. E temos uma pequena observação sobre este pequeno tema, na qual diz: quando as fases de liquidação e pagamento se processam em simultâneo, poderá ser emitido um documento designado por venda a dinheiro, na qual geralmente nós contabilistas chamamos de VD, venda de dinheiro, que funcionará com um recibo ou dispensando-se a emissão da fatura. VD tem como significado venda a dinheiro. E por seguinte temos a parte de 1.6, nota de débito. O que seria a nota de débito? A nota de débito é um documento que retifica positivamente o valor da fatura, quando o vendedor, por lá, se esquecer de mencionar alguma despesa, nesse caso. Então, isso não tem muita diferença com acredito eu, seja endosso. Sim, endosso. Endosso serve para retificar alguma coisa nos lançamentos contabilísticos. Então, a nota de débito está um pouco semelhante com endossamento. Então, por seguinte, temos um pequeno exemplar aqui. Temos a nota de débito. Temos a descrição da entidade, na qual seja Nampula e tal. O ano, a descrição da entidade. Então, relativamente a despesas e sacos vazios não incluídos na fatura 366, na qual nós já falamos anteriormente, acredito eu que deve-se retificar algumas coisas, na qual devemos as despesas de descarregamento na cala, sacos vazios. Foram descarregados sacos que não foram contabilizados, na qual a nota de débito serve para retificar algumas, podia dizer que alguns erros, que a informação deve ser fiável, mas aqui não há 100% de fiabilidade, na qual tivemos que emitir uma nota de débito para fiabilizar o nosso processo de compra. Então, temos a parte das quantidades, 116 quantidades, a referência no tempo, temos a descrição na qual tivemos descarregamento de despesas de descarregamento na província de Nacala, saco vazio no preço de 12.350, e fizemos a multiplicação desses dois valores. Tivemos, acredito que sejam 2.050.100, e tivemos o subtotal, tivemos a soma desses dois valores de 1 milhão e 2 milhões, e tivemos 3 milhões, e multiplicação do IVA que tivemos o valor de 517, num total de a soma desses dois valores, na qual devem ser emitidos para se emitir um recibo, ou nesse caso o pagamento. E temos, por seguinte, uma nota de crédito. É um documento que retifica negativamente, na qual a nota de crédito é o inverso da nota de débito. Retifica negativamente o valor da fatura ou da dívida, pelo que indica que o remetente lançou uma operação negativa a favor do trem na conta corrente. Pode ser engano, pode ser por branqueamento de capital, dependendo da situação na qual podemos nos deparar. Então, temos um pequeno exemplar da nota de crédito com o número,
a descrição da entidade, Maputo, Nampula, relativamente ao desconto não incluído na fatura 366, na qual já estivemos a falar delas, as quantidades não foram aqui citadas, mas tivemos um desconto de 5% dos produtos tributáveis, na qual não foram emitidas naquela fatura anterior. Então, tivemos um desconto no valor de 197.200, de 5%, e tivemos um valor de 9.260.000. E fizemos um simples cálculo, o cálculo de IVA, tivemos o valor de 1.676.200, na qual fizemos a soma desses dois valores, tivemos 11.536.200.000, e essa seria a nota de crédito, na qual refere-se a um documento que retifica negativamente o valor da fatura de uma dívida, pelo qual possa ser o lançamento de uma operação negativa, que seja a favor de uma outra pessoa, de uma entidade, ou preenchimento de capital. E dando como fim, temos aqui o cheque. O que seria um cheque? Bom, cheque é uma ordem de pagamento à vista dada pelo depositante, ou seja, o sacador, ao seu banqueiro, depositar ou sacado, para que seja pago a si ou a sua ordem uma determinada quantia que pode ir até ao montante de depósito. Temos aqui algumas fórmulas de emissão de cheque. Temos cheque normativo, temos cheque ao portador, cheque cruzado, cheque visado, cheque de viagem ou traveler's cheque. Traveler's checks, numa tradução direta, acredito que seria, nesse caso, cheques de viagem, travelers significa viagem, numa tradução direta da língua portuguesa. Bom, o que seria um cheque normativo? Quando vem o nome, o cheque normativo é quando vem o nome da pessoa ou a quem deve ser pago. Minhas sinceras desculpas, não é um cheque normativo, mas sim nominativo. Cheque nominativo é quando vem o nome da pessoa que deve ser pago, o nome da pessoa que pretende emitir o pagamento. E temos por seguinte o cheque ao portador. Refere-se o cheque pode ser pago a qualquer pessoa que o apresentar, ou seja, o cheque pode ser emitido por alguém que esteja a representar-te. Acredito que seja isso. E temos o cheque cruzado. Cheque cruzado só pode ser pago ao banco ou a um cliente do banco, e tem por objetivo reduzir os riscos, roubo, falsificação nesse caso. A obrigatoriedade de cheque deverá 100% obviamente ser depositado, deve ser oficialmente depositado ou obrigatoriamente depositado. Bom, e temos o cheque visado. O que seria um cheque visado? O cheque visado, na sua norma ou mediante os seus objetivos, garante a existência de provisão do saldo no banco. A visão, nesse caso, o cheque. Vamos fazer um cheque à sua conta bancária e tal, para ver se tudo está em ordem, se não houve um branqueamento de capital, roubo, alguma coisa. E por fim temos o cheque de viagem, o traveler check. Bom, os usados para efeitos de viagem servem para usar para efeitos de viagem, os quais podem ser levantados no destino, uma vez que podem ser levantados em qualquer banco. Este cheque, essas formas de emissão de cheque não têm preferências. Bom, e dando por fim, temos aqui um pequeno exemplar de cheque, na qual temos a parte do transporte, que não está explícito, mas isso vai depender do cliente ou do fornecedor na qual deseja transportar. O local de transporte, temos um valor negativo de 202.280,98 centavos, e temos a referência do banco, na qual é o Banco Internacional,
E temos a série e o número de cheque é o 456.892 e o valor que deve ser pago já está explícito, na qual são 2.280 e 990 centavos de meticais. Bom, o saldo não está explícito, acredito que seja algo privado. E temos as assinaturas, na qual sejam Comércio Limpopo, da entidade daqui que se refere-se aqui a Maputo na fatura, já falamos da fatura anterior. Então, a entidade Limpopo, na qual situa-se aqui em Maputo, está a emitir um cheque referente ao pagamento das mercadorias, acredito que sejam mercadorias, um valor tributável. Acredito que seja um valor tributável. E o local de emissão, como eu já havia dito, é Maputo, a respectiva data, e a favor de comércios, Nissom, na qual situa-se em Nampula, com as respectivas datas no lado inferior do cheque, e a ordem, a qual temos a quantia na qual referimos que seja o pagamento. E muito obrigado. Este foi a minha apresentação sobre os documentos comerciais e obrigado.